Olá, seja muito bem-vindo à nossa entrevista especial de hoje. Eu sou Camila Xavier e vou estar com você pelos próximos 28 minutos. Já pensou fazer compras no supermercado, planejar o cardápio da semana, preparar as refeições e deixar toda a cozinha limpa em apenas 2 horas? Parece um sonho, não é mesmo? E isso já é possível. A empreendedora Marina Limberg é chefe de cozinha há mais de 17 anos e criou um método que promete o preparo de todas as refeições da semana em apenas 2 horas. Vamos conversar agora sobre isso com ela. Marina, seja muito bem-vinda! Obrigada, Camila. Obrigada pelo convite. Estou super feliz de estar aqui falando com vocês. Marina, eu já gostei do seu negócio. Conta de onde surgiu a inspiração para criar esse método. Ele é mesmo eficaz? Camila, primeiro, a respeito da eficiência eu te garanto muito, porque além de eu mesma, eu uso o método toda semana aqui na minha casa, porque hoje de verdade não consigo viver sem o método, porque não cabe mais na minha rotina cozinhar todos os dias, né? Tenho uma rotina muito cheia de coisas para fazer, tenho 2 filhas, trabalho, né, tenho meu negócio, então para mim não cabe eu cozinhar todos os dias, mas eu quero garantir as minhas refeições saudáveis, gostosas e variadas na mesa, né? E além disso, eu tenho mais de 10 mil alunas hoje que já comprovaram também o meu método e que aplicam o método em casa. E de onde que ele surgiu é muito interessante você perguntar, porque na verdade ele surgiu por uma necessidade minha. Eu sempre trabalhei fora, né? Eu venho do mundo corporativo, sempre como chefe de cozinha, então eu era gerente de inovação em gastronomia para a América Latina em uma grande multinacional de alimentos. E eu trabalhava o dia inteiro fora e no final do dia eu pegava minha filha na escola. Eu só tinha uma filha naquela época, né? Porque já faz alguns anos que eu desenvolvi o método. E eu lembro que no final do dia eu pegava ela na escola e várias vezes eu ainda ia para o mercado ou para o sacolão comprar alguma coisa para preparar o jantar. E era muito frustrante, porque eu chegava em casa e para eu conseguir preparar aquela refeição saudável para ela, que eu achava que era saudável, né? Eu colocava lá na televisão, que é uma ferramenta que eu nem gosto muito, mas era a ferramenta que eu tinha, porque sabe como é criança com fome, né? E Sim. No final do dia. Então eu deixava lá na televisão enquanto eu preparava a comida, às vezes dava uma banana para ela, para matar a fome, assim. E aí, quando a comida ficava pronta, ela já tinha dormido. E aí eu percebi, assim, que eu tava fazendo tudo errado. Eu falei, gente, como assim, né? Eu trabalho com gastronomia, eu tenho uma super experiência com isso e, ao mesmo tempo, a própria cozinha está sendo um problema na minha vida, porque eu não consigo nem dar comida saudável para minha filha e nem aproveitar o único tempo do dia que eu tenho com ela. E aí teve um dia que, voltando do escritório, o escritório, a cozinha de inovação, ficava em Valinhos, que ficava 1h30 da minha casa, eu morava em São Paulo na época. Eu tive um chilique, assim, na estrada, comecei a chorar mesmo, porque, ainda mais você que é mulher, eu acho que você vai me entender, o lance da carga mental, né? Então a minha cabeça não parava, eu dirigindo na estrada e pensando, será que tem abobrinha na geladeira? Eu não acabei minha reunião de amanhã, eu preciso lavar o cabelo, mas eu quero curtir com a Clara, que é a minha filha mais velha. E eu me peguei chorando na estrada e eu falei, gente, o que eu tô fazendo da minha vida, né? E aí eu coloquei na cabeça que eu queria alguma solução para isso. Comecei a pensar, né, de que forma eu conseguiria fazer um planejamento. Fiz muitas pesquisas e não encontrei nada que resolvesse as minhas questões, porque ainda assim eu precisaria cozinhar todos os dias e eu não queria. E aí eu comecei a fazer, sabe, a pensar. Eu fui buscando, assim, na minha carreira, porque eu já tive buffet em São Paulo, eu trabalhei em restaurantes, então eu tenho uma experiência em cozinhas profissionais, né? E fui pensando isso para tentar achar uma solução. E o clique para mim, da onde surge o método mesmo, foi um dia que eu percebi que eu estava lá cozinhando e que eu usei algumas sobras que eu tinha na geladeira e aí eu consegui preparar a refeição daquele dia muito mais rápido. Eu falei, opa, aqui tem alguma coisa, né? E aí, basicamente, o método eu penso em sempre transformar uma receita em uma outra receita completamente revisitada. E sabe quando você fica meio obcecada por uma coisa? Então, qualquer coisa que eu fazia, eu só pensava nisso, assim, o tempo todo. E fui ajustando o método, né? Cheguei a criar um método que não funcionou muito bem, mas continuei testando até o dia que deu certo. Eu consegui preparar as refeições da semana equilibradas, gostosas, variadas, com muita tranquilidade. Comecei a criar cardápios, né, todas as semanas, e eu ia documentando eles. E aí, de repente, eu me dei conta de que havia um padrão entre eles.
que era o quê? Que eu conseguia, além de tudo, preparar em 2 horas. Falei, gente, que incrível, Genial. né? E foi, assim, uma necessidade minha mesmo. E depois reconheci isso muito em praticamente todas as mulheres, né? Sim, e a maioria dos negócios surgem ou por uma oportunidade ou por uma necessidade, né? Então você, no seu caso, surgiu por uma necessidade pessoal mesmo, e mesmo assim você viu que precisava ainda adaptar aquele método, né? Que não foi de primeira que você acertou. Isso é muito Exato. comum também entre os empreendedores, né? Essa garra de não desistir, de estar ali sempre aprendendo, buscando técnicas, soluções diversificadas para fazer o negócio dar certo de fato, né? Exato, exato. E juntando a isso ainda, Camila, hoje a gente tem um produto digital, né? Então eu ensino o método através de um curso que é digital. Então, ao mesmo tempo que eu criava o método, eu e o Felipe, que é meu marido e meu sócio, a gente entrou em um looping de estudos muito enorme, assim. Então a gente estudava marketing digital, estratégias de venda, beleza, eu tenho um método, mas como que eu vou vender esse método? Com quem eu vou falar? Quem é o meu cliente? E aí a gente começou a estudar muitas coisas novas ao mesmo tempo. E eu ainda estava no corporativo nessa época, então eu fiz uma dupla jornada, tripla, né? Porque além de tudo tinha as crianças. E aí era aquela coisa de criar o método, ajustar ele, estudar como que a gente ia fazer estratégia e tudo, porque a gente começou o negócio sozinho, eu e o Felipe, só. Então era assim, precisava fazer site, a gente ia estudar como fazia para fazer um site e a gente fazia o site. Precisa, sei lá, disparar e-mail para não sei quantas mil pessoas, a gente ia estudar, entender como fazia. Então o negócio realmente começou muito com uma garra muito grande da gente querer fazer acontecer mesmo. Sim. E você, mais de 17 anos aí como chefe de cozinha, me fala um pouquinho da tua formação profissional, por onde você passou, né, os grandes restaurantes que você já atuou e por que você decidiu empreender nesse ramo? Tá. Bom, a minha formação inicial, lá atrás, eu sou designer gráfica, trabalhei 2 anos com design, mas eu já sabia que não era a minha praia, porque eu sempre fui muito apaixonada por cozinha, eu cozinho desde os meus 7 anos de idade, assim, e eu sempre fui muito apaixonada, mas eu concluí, fiz 4 anos de design, trabalhei, e é engraçado até porque eu olho os meus projetos de design, eram todos virados para a cozinha, sabe? Então, um projeto de identidade visual eu fazia de uma escola de culinária, era para fazer um projeto de diagramação de um livro, eu fazia um livro de pães, então eu sempre tinha meu apreço pela cozinha estava lá, né? E aí, quando eu decidi, sabe quando você para pensar que você fala, poxa, eu tô virando adulto, né? Porque faz muito tempo isso. E a maior parte do meu dia eu vou passar trabalhando. Consequentemente, a maior parte da minha vida eu vou passar trabalhando. Então, eu preciso fazer uma coisa que eu goste muito. E aí eu pedi demissão naquela época na agência de design que eu trabalhava e fui para Londres, fui morar em Londres. E aí eu fui com o objetivo de estudar inglês, eu fui para aprender inglês. Só que aí eu comecei a trabalhar em restaurantes por lá, porque eu precisava me sustentar. E naturalmente, né, eu caí em restaurantes, porque na verdade eu fui buscar empregos em restaurante. Então eu trabalhei em alguns restaurantes em Londres durante o período que eu fiquei lá, trabalhei numa casa de vinhos também. E aí quando eu voltei para o Brasil, eu mandei um e-mail, na época não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha nada disso. Eu mandei um e-mail para toda a base que eu tinha, que eram basicamente os meus amigos, familiares, enfim. E um e-mail bem cara de pau, assim, mas ao mesmo tempo muito determinado. E eu escrevi assim, falando, gente, agora eu abri um buffet e agora eu faço eventos, eu faço casamento, eu faço coquetel, festa de aniversário. E como eles já sabiam que eu cozinhava, porque sempre que tinha festinha em casa, tá, eu que cozinhava na casa da minha mãe, né? A irmã de uma amiga minha, que era gerente de uma empresa de carros, ela tinha vários lançamentos de carro, ela era gerente de marketing, né? E ela trabalhava fazendo vários lançamentos dos veículos novos. E ela me chamou e eu comecei a fazer vários coquetéis. E aí o buffet bombou. Em 3 meses eu já tinha montado uma cozinha, a minha mãe tinha virado minha sócia no buffet e a gente começou a fazer muito trabalho, assim. Aí eu fiquei por quase 5 anos no buffet, em São Paulo, e aí eu cansei, assim, porque trabalho na cozinha assim, você se desgasta muito fisicamente, emocionalmente também, é um trabalho muito puxado, né? Você passa muitas horas de pé, você perde muitos eventos, porque, especialmente quando você tem um buffet, você trabalha muito de final de semana. Então, eu perdi viagem com amigos,
eu perdi casamento, eu perdi festa, e aí teve um momento que eu falei, acho que não é bem esse estilo de cozinha que eu quero, né? Ah, e no meio do caminho, quando eu tinha o buffet, eu fui fazer o curso, eu fiz gastronomia mesmo, né? Eu fiz uma especialização em cozinheiro-chefe internacional, e aí nesse meio tempo, eu já fui percebendo que eu gostava muito da parte de criação, de desenvolvimento, né? E ganhei um concurso de gastronomia pela faculdade, passei mais um período na Espanha, trabalhei em alguns restaurantes na Espanha, voltei para o Brasil e aí eu já voltei entrando num processo seletivo para uma multinacional de alimentos. Olha que E legal. entrei nessa multinacional, fiquei lá por quase 5 anos, que foi quando a minha filha mais velha nasceu. Aí, quando ela nasceu, aí muda muito o sentido, né, da sua vida. Você fala, opa, acho que eu preciso dar mais atenção para minha filha agora, tal. E aí pedi demissão naquela época. E foi 2014 isso. Foi exatamente quando eu abri o meu canal no YouTube, que na época chamava Só Pensa em Comida. Eu fazia muitas receitas e a gente começou a crescer bem. Eu estava 100% dedicada, né, ao canal, ao projeto, né, criando receitas e conteúdo para as redes sociais. E aí, no final de 2015, uma outra multinacional entrou em contato comigo via LinkedIn. Eu nem lembrava que eu tinha um perfil no LinkedIn, mas enfim, me acharam por lá e me fizeram uma proposta que para mim foi assim irrecusável, que foi essa vaga da gerência de inovação em gastronomia para América Latina. E sabe uma coisa, Camila, isso foi a Bílio Diniz que falou uma vez, porque uma das multinacionais que eu trabalhei, ele foi gestor dela durante um período, né? Ele falava assim, que se tem um trem passando na sua frente, você pode deixar o trem passar e você vai ver o trem indo embora. Ou você pode pular dentro do trem. E eu sou muito dessa, que eu pulo dentro do trem para ver onde que ele vai me levar. E essa foi muito o meu aceite nesse segundo emprego da multinacional. E realmente foi uma oportunidade incrível, porque eu viajei muitos países pelo emprego, pesquisando a culinária local para conseguir trazer produtos inovadores para aquelas regiões. Foi muito rica, assim, a experiência. E aí nasceu minha segunda filha em 2018 e a minha cabeça virou do avesso de novo. E foi no mesmo tempo que eu comecei a pensar nessa coisa de criar um método, né? Eu já estava produzindo o método. Sim. 2020 chegou a pandemia. Estava eu, Felipe e as duas em casa naquela loucura, porque a gente ficou extremamente restrito. E foi aí que a gente falou, vamos estudar marketing digital, vamos fazer um negócio acontecer. E porque tem um momento que aconteceu para mim no corporativo que eu me senti um pouco uma peça de um jogo, sabe? E eu falei, beleza, eu tô aqui jogando o jogo deles, mas eu acho que eu gostaria de deixar um legado, Marina, sabe, para o mundo, uma coisa maior, que realmente impacte, que transforme a vida das pessoas. Você queria jogar o seu próprio jogo, né? Exato, exato. E hoje é muito isso que eu ouço das minhas alunas, sabe? Sim. Que elas falam, Marina, o que eu aprendi com você foi um divisor de águas na minha vida. E o muito legal que acontece, Camila, é que o que eu ofereço para as pessoas é um veículo, né, que é o método, dela conseguir tempo livre, na verdade. E eu tenho muitas alunas que passam a empreender depois. Olha que legal. Esse tempo livre. Marina, o nosso bate-papo tá muito legal. Mas olha, a gente ainda tem muita coisa para abordar, mas é só depois do intervalo, viu? Eu vou pedir para você também não saia daí, porque rapidinho já volto. Estamos de volta hoje com a nossa convidada especial, Marina Limberg, criadora do método que consiste em preparar todas as refeições da semana em apenas 2 horas. E isso incluindo todas as etapas do processo. Esse método acabou virando um curso e rendendo bons frutos. Marina, vamos voltar ao nosso bate-papo. No primeiro bloco você contou aí como é que surgiu esse método, né? Esse método que promete trazer agilidade na hora de preparar as refeições, ele funciona tanto para quem mora sozinho quanto para quem tem uma grande família? Ele funciona para qualquer pessoa, até pessoas que não cozinham. A ideia é exatamente essa, a cozinha é um lugar de todos.
né? A casa é um lugar de todos, então isso é uma coisa que eu suporto muito, que é falar também sobre divisão de tarefas, né? Porque normalmente as mulheres ficam muito sobrecarregadas dentro da cozinha, acabam não progredindo tanto, né, em outras áreas da vida, como o trabalho, por exemplo, ou se cuidar, enfim. Então, a ideia do método é realmente criar um método que ele funcione para qualquer pessoa. Ele é extremamente detalhado, ele é um passo a passo muito detalhado, porque qualquer pessoa precisa conseguir cozinhar. Mesmo se ela mora sozinha, é a maior forma de poder e independência que uma pessoa tem, poder preparar a sua própria comida sem depender de alguém para se alimentar, né, para sobreviver. Aquela coisa de sentar, cadê minha comida? Não existe mais isso, né? A gente está em 2023, então você saber o que você está colocando dentro do seu corpo é muito poderoso, não depender de ninguém, muito menos de delivery, que várias vezes você não sabe exatamente o que tem lá dentro, muitas vezes você está jogando seu dinheiro no lixo, né? Com um excesso do delivery, comendo mal. E eu não sou contra delivery, tá? Quero deixar claro que eu não sou contra delivery, mas a gente consome delivery aqui em casa por desejo, não por necessidade, sabe? Sim, então, quanto mais saudável, melhor, né? Exato. E ganhar tempo é sempre muito bom em qualquer área da vida, para qualquer negócio, porque a gente já tem um dia a dia muito corrido mesmo, né? Desse método acabou surgindo o curso. Queria que você explicasse um pouquinho sobre esse curso, o que você ensina no curso, quais são essas técnicas, e queria saber se você também dá mentorias. Tá bom. Bom, faz um pouco mais de 3 anos agora que a gente lançou o curso, chama Jantar Sem Estresse. Lá no curso eu ensino, assim, tudo. A gente começa, né? Ele é uma jornada, na verdade. Então a gente começa com a organização da cozinha, especialmente um termo que eu falo que é a despensa esperta. Então, quais são os ingredientes que eu recomendo que você tenha na sua casa que vão te ajudar a transformar as refeições ou te salvar? De repente, essa semana eu não consegui fazer um cardápio semanal. Beleza, você tem aí uns ingredientes coringa na sua geladeira ou no seu freezer ou na sua despensa que vão te ajudar com isso. Então a gente passa por todas as categorias da despensa, então temperos líquidos, temperos secos, congelados, muitas categorias, né? Aí depois a gente começa a falar sobre o planejamento em si, onde eu explico detalhadamente o método, como que ele funciona para as pessoas conseguirem criar os seus próprios cardápios semanais. Mas a gente sabe que algumas pessoas não têm tempo nem para sentar e criar seu próprio cardápio, né? Então, depois de uma jornada aí de aulas, onde eu ensino a fazer as compras de forma mais inteligente, economizando muito dinheiro. Você sabe, Camila, que as pessoas gastam um dinheiro excessivo no mercado, que não para de aumentar, né? Inclusive, o mercado está cada vez mais absurdo. E o que a gente tem controle? Sobre os preços a gente não tem controle nenhum, mas a gente tem controle sobre a forma como a gente compra, né? Como a gente faz as nossas compras. Então eu ensino as pessoas a não desperdiçar mais alimento. Então os cardápios, eles são todos focados para desperdício zero. Então se, por exemplo, você comprou um maço de espinafre, você vai usar esse espinafre inteiro, não vai ter, usa metade, a outra metade fica estragando na geladeira, sabe? A gente usa 100% do que a gente compra. Então eu ensino a fazer as compras de forma inteligente, ensino como armazenar as refeições, né? Então técnicas de congelamento para vários grupos alimentares, como faz para descongelar, porque é chave você conseguir descongelar da forma correta, porque a comida congelada ela pode ficar muito ruim, né? Se as pessoas não fizerem direito. Se descongelar de qualquer jeito ou com a técnica errada, vai ficar ruim, pode ficar molenga, pode ficar sem sabor, pode perder cor, textura. Então eu ensino isso tudo. E aí a gente finaliza o curso com a cereja do bolo, que é uma coleção de cardápios semanais. Então eu disponibilizo 15 cardápios. Lembra que eu te falei que lá quando eu fui testando o método, eu fui desenvolvendo cardápios? Eu fui documentando eles e aí eu ofereço para as minhas alunas a coleção com 15 cardápios. E aí os cardápios têm lista de compras, tem lista de substituição de ingredientes, porque às vezes alguém tem alguma restrição alimentar, né? Eu sou vegetariana ou a gente não come, sei lá, lactose, ou de repente eu tenho muita aluna em Portugal e a sazonalidade lá de alimentos é diferente. Então, o que a gente fala? Olha a lista de ingredientes e veja o que faz sentido para você, de substituição de ingredientes, e substitui conforme os seus desejos, as suas necessidades, enfim, né? Aí tem lista de compras,
A gente tem o modo de preparo super detalhado, passo a passo, tanto em apostila quanto em vídeo. Então eu faço videoaulas aqui na minha cozinha, mostrando e fazendo os cardápios junto com elas. Porque às vezes tem dúvida, por exemplo, corte a cenoura em meia lua, por exemplo. E aí então eu mostro, ó, é esse o tamanho, vamos cortar. Daí eu corto junto com elas, elas vão me acompanhando realmente. E aí eu tenho uma equipe de suporte de chefes de cozinha que auxiliam elas nas dúvidas que podem surgir durante o aprendizado, né? Então elas não ficam às cegas. Elas assistem a aula, se surgiu dúvida, elas ainda tiram as dúvidas. E aí depois no cardápio também a gente orienta como que armazena as receitas do cardápio, a validade delas e tudo mais. Muito legal. E Marina, você também dá dicas de receitas, né, no seu canal do YouTube. Como é que você faz para se diferenciar e não ser mais uma na internet? Olha, eu acho que o ponto... É muito legal tu perguntar isso, eu adorei essa pergunta, porque eu acho que tem muito a ver com autenticidade, com confiança e todo o conteúdo que eu coloco na internet sou eu. É a comida que eu gosto de comer, é a comida que eu gosto de fazer, são as praticidades que eu uso no meu dia a dia, sabe? E por que eu falei que é legal? Porque hoje a internet é a internet, né, Camila? Então, toda semana, praticamente, eu recebo mensagens de seguidores ou de alunos me mostrando pessoas que estão copiando o conteúdo, às vezes, inclusive, print o meu texto e eu falo, caramba, né? E aí, uma das regras, hoje a gente é uma empresa, né? A gente tem 12 pessoas trabalhando com a gente tem uma cultura da empresa que todo mundo precisa acompanhar e um dos itens que é essencial, assim, na cultura, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de inovação, né? Eu venho do mercado de inovação, de criatividade. Uma das regras é que a gente nunca vai olhar conteúdo de pessoas do mesmo nicho que a gente para criar o nosso. Então, tudo que aparece é muito genuíno. Quando a gente quer se inspirar, a gente olha, de repente, conteúdo de maquiagem, de marketing digital, de beleza, mas nunca dentro do nicho de culinária e gastronomia. Porque a gente quer realmente boa dica essa, hein? Trazer coisas autênticas. Porque a partir do momento que você copia, não é mais você. E você não vai ter fundamentação para conseguir responder aquela pessoa com eficiência, sabe? Vai ser só mais uma cópia. Eu adorei essa dica, Marina, mas eu quero mais uma dica. Para o chefe que quer empreender neste ramo, qual a dica você daria para ele iniciar o negócio? No ramo, você diz no marketing digital? Não, no ramo da gastronomia mesmo, mas voltado, pode ser para o online, igual você, ou de repente que tenha um restaurante físico. Qual a dica que você dá para ele nesse início? Tá, eu acho que é buscar referências e achar quem é você dentro dessas referências. Então, o que eu faço muito, que eu gosto muito, é visitar restaurantes. E aí, quando eu visito os restaurantes, eu não como por comer, eu degusto. E aí eu coloco aquilo na boca e eu fico, nossa, tem um sabor aqui, que é isso? Aí a gente até brinca, né, amor? O Felipe tá aqui. Nossa, que sabor é esse? Acho que é isso. E aí depois eu tento replicar em casa com a minha própria identidade, sabe? Então eu acho que é você buscar referências e você praticar muito, porque olha só que coincidência, quanto mais você treina, melhor você fica, né? Com certeza. Então, eu acho que é isso, você praticar, não desistir, buscar referências. Eu busco referências muito, tipo, na televisão, em livros, exposições de arte. E quando você gosta mesmo do que você faz, você consegue relacionar tudo na sua cabeça. Porque, sei lá, minha cabeça pensa comida, gastronomia, ingredientes, sustentabilidade, isso tudo. E aí, se eu vou numa exposição, sei lá, do Monet, eu consigo enxergar alguma coisa que me traz um insight para o meu negócio também, para o meu conteúdo, uma forma de eu me comunicar. Então, eu acho que é você realmente ser muito apaixonado pelo que você faz e buscar sempre melhorar a vida das pessoas, né? Eu acho que se você quer empreender, não é sobre você, é sobre o seu cliente. O que você pode fazer que seu cliente, que seja uma necessidade do seu cliente, como você consegue ajudar eles de forma realmente eficiente, para o seu cliente querer recomprar de você depois, como que você consegue realmente ser útil e valorizar o dinheiro do seu cliente, sabe? Sim, a compra que ele está fazendo. Eu acho que é respeito. Sim. E Marina, você já esteve aí dos dois lados, né? Qual que te surpreendeu mais e trouxe maiores resultados para você? Empreender num ponto físico, num restaurante, por exemplo, ou no digital, e por quê?
Tá. Ó, falando de faturamento, sem a menor dúvida, o digital, ele nos traz um faturamento muito maior, porque eu consigo escalar com muito mais facilidade. Quando eu tinha o buffet, era muita correria, eu estava sempre fazendo alguma coisa física, operacional. Hoje eu sou uma pessoa que eu sou a cara do negócio, mas eu também sou a estratégia do negócio junto com o Felipe. Então, eu tenho tempo para eu pensar em estratégias, em novos produtos, eu tenho tempo de conversar com a minha cliente, com a minha seguidora, com a minha aluna, para entender o que ela está precisando, para eu criar um conteúdo conforme a necessidade dela, para eu criar um curso novo que seja útil para ela. Então, e com a possibilidade, né, o digital, eu tenho alunas no Japão, na França, na Alemanha, então eu consigo realmente escalar usando a internet. Muito legal, Marina. Eu adorei nosso bate-papo, viu? Com certeza eu já quero fazer o seu curso para eu ter mais agilidade na cozinha também. Adorei conhecer um pouquinho desse teu método. Você deu ótimas dicas mesmo para os nossos telespectadores e muito bom saber que o digital está sempre abrindo muito mais caminhos, nos levando cada vez mais longe, não é mesmo? Exato, exato. É uma oportunidade que a gente tem de ajudar a vida de muitas pessoas, o digital. Você consegue impactar qualquer pessoa em qualquer lugar, né? Você só precisa encontrar uma pessoa que precise da sua ajuda. Tá certo, Marina. Muito obrigada, quero te agradecer muito por esse bate-papo, por essa conversa inspiradora, que eu tenho certeza que deu água na boca aí de muita gente. Obrigada, Marina. Obrigada a você, Camila, pela oportunidade e vamos todo mundo criar tempo para a gente viver a vida que é só essa daqui, né? Fazer o que faz a gente feliz. Com certeza, é isso aí. Obrigada também a você que esteve comigo aqui. É sempre bom poder contar com a sua companhia. Continue ligado no canal Empreender, onde você sabe, assistir é sempre um bom negócio. Até a próxima!